Resenha de livro por aqui. Como vocês viram no título do vídeo, hoje vamos conversar sobre A Medicina dos Horrores, que foi a minha meta literária de maio. Pra quem não sabe, eu tenho uma meta literária onde eu separo um livro como prioridade a cada mês. Eu vou deixar o vídeo dela aqui em cima, porque esse ano eu fiz algumas outras metas literárias paralelas, então dá uma olhadinha lá pra vocês verem todos os livros que eu ainda vou ler. Todos os livros que eu já li já tem resenha, então é só procurar aqui no canal se você tiver interesse em um livro específico. E no mês de maio eu separei Medicina dos Horrores, que é um livro da Lindsay Fitzharris, lançado pela Intrínseca. Esse foi um livro que eu tô na minha lista faz um tempão, porque eu achei muito interessante a premissa dele, principalmente pelo nome. O nome me cativou ali, que é a Medicina dos Horrores. Eu já imaginei ali uma coisa sangrenta, uma coisa obscura, uma coisa assim, nossa, sabe, uma coisa de terror, só que não é bem assim, e eu já vou explicar pra vocês o motivo. Acontece que a Medicina dos Horrores é uma história de não ficção. Pois é, eu não sabia que ela não era de não ficção, mas eu me surpreendi de um lado muito positivo, porque é um livro extremamente interessante. Ele é um livro que vai contar sobre a medicina pré-anestesia. Então, os médicos optavam por ser mais rápidos do que mais precisos. Então, sim, minha gente, antes da anestesia, todas as cirurgias e todas as amputações e todos os cortes eram feitos ali na raça. Sim, a pessoa pegava e cortava você ali, sem anestesia nenhuma, você sentia tudo. E me dá até uma agonia de pensar nisso, não é mesmo? Tenho que avisar que esse livro é bem gráfico mesmo, então a gente tem algumas descrições, inclusive, de cirurgias, de amputações, de como foram feitos os cortes. Então, se você é sensível a esse assunto, pode ser que você acabe não gostando tanto do livro assim. Eu sou uma pessoa que não me importo com o gore das coisas. Então, por exemplo, se tiver sangue, se tiver um osso ali quebrado, se tiver... eu não me importo com isso, nem visualmente e nem descritivamente. Porém, com muitas vírgulas neste caso aqui, eu não me importo com isso quando é uma ficção ou quando são fotos mesmo de casos reais. Então, por exemplo, se eu tô vendo, sei lá, Jogos Mortais, que tem várias questões de cortes e tortura, enfim. Inclusive, eu amo Jogos Mortais, tá? Então, sim, se eu estiver vendo esse tipo de filme, eu não me importo com sangue, eu não me importo com nada, porque eu sei que é uma ficção. Se eu estiver vendo algum documentário de true crime e aparecer algumas fotos do corpo, dos crimes e tudo mais, eu também não me importo. Só que nesse livro aqui, eles estão descrevendo a cena que foi real. Então eu fiquei agoniada algumas vezes, assim. E eu não fico assim, com descrição e tudo mais em filme, porque eu sei que aquilo é mentira. E aí eu fico mais fascinada na arte da maquiagem, de ter feito aquilo, de parecer real, porque pra quem não sabe, eu sou maquiadora, então quando eu vejo essas maquiagens de efeito especial, eu gosto muito e fico prestando muita atenção. Por isso que em filme, quando eu sei que não é real, eu fico muito mais fascinada em saber como é que fez e saber como é que foi executado aquilo certinho, do que uma descrição de uma operação que realmente aconteceu e ela tá narrando os acontecimentos verdadeiros aqui. A autora do livro, que é a Lindsay Fitzharris, ela descreve com maestria e bem precisa as cirurgias. Então, estou avisando aqui pra vocês, porque pode ser sim que você tenha ali uma certa agonia, porque eu, que já tô acostumada com gore ali, fiquei um pouco agoniadinha com algumas descrições, porque ela descreve tão bem que parece que você tá vendo ali o bisturi na pele da pessoa, cortando ali exatamente. Então, fiquei um pouco agoniada com algumas descrições desse livro, mas esse é um livro muito interessante. A premissa do livro é realmente tratar sobre a medicina, como a medicina era antigamente, só que abrange muito mais do que isso, sabe? Porque a gente vai focar em um médico aqui em específico, que é o Joseph Lister. Esse foi um cirurgião que revolucionou a medicina em vários quesitos, e inclusive é muito interessante ver em como ele lutava para provar que as ideias dele estavam certas, sabe?
e o quanto de pessoas negacionistas que deixaram milhares de pessoas morrerem pelo simples fato de que os médicos não lavavam as mãos. É uma coisa tão básica e tão simples que a gente vê hoje em dia e fala, não é possível que era essa nojeira toda, porque nem em bactérias, em micro-organismos eles acreditavam. Então, no livro a gente vai acompanhar a história verdadeira, a história de vida do Joseph Lister, desse cirurgião barra cientista que revolucionou a história da medicina na luta dele para provar para o mundo inteiro que existiam esses micro-organismos, que o pus que se formava em uma ferida era uma infecção não boa, porque eles acreditavam que o pus era uma coisa boa, que era o pus que meio que cicatrizava ali as pessoas. Então era uma luta diária contra os negacionistas, e é bizarro como tanto negacionista já existiu e ainda tem, não é mesmo? Ai, eu fiquei um pouco agoniada com isso, porque é uma história que se repetiu em diferentes aspectos, porque o tanto de gente que morreu naquela época por causa de pandemias, literalmente por causa de pandemias, de negacionistas, porque eles não acreditavam em micro-organismos, eles não acreditavam em bactérias, que as bactérias eram prejudiciais para as pessoas, o tanto de gente que morreu por causa disso. E tem esse outro lado, o Lister tentando provar que são pontos muito sérios e muito viáveis, e que algumas medidas simples como higiene básica poderiam salvar milhões de vidas. E mesmo assim, tanta gente negando essa existência. É muito frustrante saber que isso se repetiu nos dias de hoje. A gente tá falando aqui do século XIX, sabe? De 1800. Então, a gente entende ali que as pessoas eram negacionistas. Afinal de contas, a gente não tinha essa evolução tanto de tecnologia, de dados pra gente estudar. Então, é meio que compreensível essa questão naquela época, mas hoje em dia não, porque a gente já tem acesso a muita coisa. Então é frustrante a gente ler essa história aqui e entender que, infelizmente, algumas partes delas a gente pode adaptar para os dias de hoje e ser tão real. Tem curiosidades muito interessantes aqui dentro, e apesar de ser uma história real, a história de vida desse cirurgião que revolucionou a medicina é uma história que te prende demais, porque a escrita da Lindsay é muito boa. Ela descreve com maestria todas as cirurgias, por mais que você fique ali um pouquinho, né, com uma agoniazinha das descrições, ela descreve muito bem todas as cirurgias, todas as etapas. A gente explora também um pouquinho sobre o lado da vida pessoal do Lister, que inclusive tem uma parte muito interessante aqui, que no final da vida dele ele fala que a vida pessoal dele não importava, e a Lindsay, a autora, ela fala uma observação muito interessante, que é que, na verdade, o Joseph foi movido pela vida pessoal dele, porque se não fosse pelo pai, se não fosse pela irmã, se não fosse pela família dele, ele nunca seria um cirurgião. Então, esse lado pessoal dele teve muita influência na sua vida profissional. Então, era sim muito importante. Se você for estudante de medicina, esse livro aqui é um prato cheio pra você. É claro que não substitui nenhum livro de medicina, tá? Afinal de contas, eu, que sou completamente leiga no assunto, consegui ler esse livro. Mas é um livro muito interessante, tem curiosidades muito interessantes, a descrição é muito boa e é um livro que te prende. Esse livro é um livro movido à sua curiosidade, então você tem curiosidade em saber como é que foram feitas as cirurgias, como é que eram as coisas em 1800. É um livro movido para te fazer curioso e querer saber mais. Então, caso você seja estudante de medicina e queira um livro um pouco mais leve do que os livros aí que vocês usam, eu tenho certeza que esse aqui é um bom passatempo para vocês, e tem várias curiosidades muito legais que provavelmente vocês já sabem, mas não deixa de ser um ótimo livro. Se você, assim como eu, não tem nada a ver com medicina, passa longe de um bisturi, esse livro também é pra você, porque ele é um livro muito interessante. Eu não sei quantas vezes eu já falei que esse livro é interessante só nesse vídeo, mas é que ele realmente me surpreendeu bastante, porque eu achei que eu não ia gostar tanto do livro quanto eu gostei. Várias partes do livro eu me pegava falando, olha, nossa, não sabia que tal termo veio daí, não sabia que isso aqui veio dali, sabe? Então, são coisas que a gente conhece hoje em dia,
veio dessa época, veio deste homem que foi brilhante, assim, em seu tempo. E, sinceramente, sem ele, olha, a gente estaria bem perdido, viu? Porque esse homem aqui revolucionou tudo. Sinceramente, o cara tá de parabéns, porque sem ele, eu acho que mais da metade da população que existe hoje não existia mais, porque parabéns, viu, querido? Parabéns, você é muito bom. Então, se você tem interesse em saber como é que era a medicina dos anos 1800, se você tem curiosidade para saber de certas coisinhas ali da medicina, esse livro é um prato cheio. Porque, além de tudo, ele tem um índice aqui atrás. Então, se você quiser saber de uma coisa específica, ele é separado por páginas e temas que você pode ir direto aqui dentro para saber aonde que está o que você precisa. É literalmente um livro para você consultar sempre que se interessar. Eu só não indico esse livro se você for muito sensível a conteúdos explícitos, por conta mesmo das descrições das cirurgias, que são um pouco mais pesadinhas, caso você tenha sensibilidade ali em questão de sangue, em questão de cortes, de cenas gráficas e descrições de cenas gráficas, porque realmente ela descreve ali bem mesmo. Até eu, em algumas situações aqui dentro, fiquei um pouquinho agoniadinha com algumas descrições, tá? Porém, é um livro que eu fiquei apaixonada e eu realmente gostei muito do livro. Pode ser que eu tenha gostado tanto desse livro porque eu não estava esperando muito dele. Talvez. Expectativa é sempre uma coisa muito ruim que a gente cria, então eu não estava com tantas expectativas para esse livro, mas eu me interessei e continuei me interessando, e esse interesse foi evoluindo conforme foi passando o livro, e eu gostei muito do livro. Um livro ali sobre curiosidades. Não tem uma história, mas é muito interessante você conhecer mais da vida desse homem que mudou a história do mundo, porque ele mudou a história do mundo, assim. Então, é incrível saber a história de vida de uma pessoa desse jeito, principalmente com tantos negacionistas em volta dele. Principalmente você vê que ele não desistiu em momento algum, sabe? Mesmo com milhões de fracassos, mesmo com milhões de pessoas, literalmente milhões de pessoas falando que ele estava maluco de acreditar que existiam bichos pequenininhos, invisíveis a olho nu, que se infiltravam em feridas, que matavam pacientes, sabe? Então, as pessoas não acreditavam que existiam micro-organismos, então isso é surreal, sabe? E ver a luta dele durante a vida toda dele é muito interessante, principalmente como história de vida, assim. Então eu realmente estou apaixonada por esse livro. Eu não esperava que eu estivesse tão empolgada assim com o livro como eu fiquei com esse, porque realmente eu gostei muito do livro. Gostei muito do livro. Eu indico pra todo mundo que gosta, que tem um interesse, que tem uma curiosidade ali de saber mais sobre essa época, principalmente sobre esse homem. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha de Medicina dos Horrores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no joinha. Não se esquece de se inscrever no canal. Tem sempre vídeo de livro novo por aqui. E me deixa aqui nos comentários se você já leu, se você gostou, se você não gostou, se você também ficou com agonia em algumas vezes ali de descrições de cirurgias e tudo mais, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau!